grupo é eu, Bento, a Luana Souza e a Luana Salles. Luana Souza e Luana Salles. Aqui é só um sumário sobre... Alguém já está compartilhando a tela? Porque eu não sei. Já. Sim, está compartilhando, Tá. estamos vendo. Tu não tá vendo não, Luana? Oxe, peraí. Não tô conseguindo ver. É porque você talvez tenha clicado no seu próprio tela. Ah, certo. Lu, volta ali para o sumário, please. Então, no trabalho a gente vai falar um pouco sobre alguns mapas gerais, específicos, apresentar a área que a gente escolheu, fazer análise de alguns mapas, fotos e croquis, e apresentar os problemas e as potencialidades da área, né? E falar de algumas propostas e concluindo assim. Só um minutinho. Pronto. E, introduzindo, o trabalho apresenta, por meio de mapas, as problemáticas e as potencialidades da área que a gente vai estudar e apresentar. E a gente vai realizar a intervenção, né, a ação do Rio Pajeú e seus arredores, fazendo assim a produção do diagnóstico e uma reflexão sobre o local. Aqui é o mapa geral, com a identificação do centro, né? A gente consegue ver ali mais em laranja, que é mais ou menos onde o centro fica. E mostra também algumas ruas e vias principais também de acesso ao centro, né? Como, por exemplo, a Washington Soares, a Bezerra de Menezes. E também alguns pontos principais de Fortaleza mesmo, como o aeroporto, né? A Arena Castelão, a própria Unifor, que a gente conhece bem, e também mostra também a infraestrutura verde. Ok. E aqui é mais um mapa mais ampliado, né, do centro, então a gente consegue ver melhor algum dos marcos e pontos nodais que a gente escolheu, né, como, por exemplo, a catedral, que é um grande marco, né, e também a gente vê... E a gente também via algumas áreas verdes ali. Certo. Pode passar. Certo. Esse mapa aí mostra as zonas especiais do plano diretor, as principais zonas, que é a ZEP do centro, as NEDOS e as EIS-3. Dá para ver muito que às vezes tem a que está em amarelo, que é a maior parte, que cobre a maior parte do centro. Aí, no próximo slide, né, explica um pouquinho mais do que são basicamente zonas com grande disponibilidade de imóveis, são atendidas por serviços essenciais de apoio, como energia, água, etc. E elas têm uma grande dedicação de atividades sociais e econômicas, né, que propõem o uso e a ocupação do solo, além de intervenções urbanísticas. Aí aqui nas leis, são chamadas também de ZEIs de vazios, certo? Tem uma concentração de terrenos que não são utilizados, ou que são mal colocados, subutilizados, e etc. E normalmente são destinados à implantação de empreendimentos habitacionais de interesse social. Então, são esses vazios urbanos que estão sendo guardados, né? Resguardados. Deixa eu ver o próximo. A ZEP do centro é mais a zona de preservação mesmo de patrimônio paisagístico, histórico, cultural, e também é possível perceber, eu não coloquei aqui no slide, mas são pequenas áreas de preservação mesmo da área verde, né? Que algumas áreas tipo do Rio Pajeú ainda estão protegidas e são marcadas no território. Então, principalmente a zona do centro, a ZEP do centro, tem muitos locais que são ainda que formam a memória da cidade, que são considerados elementos representativos significativos de Fortaleza. Certo. Só pontuar um pequeno detalhe aqui, gente, porque tem coisas que a gente esquece. O ideal, tá, gente, nesse caso, seria você apresentar o mapa focado lá no centro, como você apresentou o anterior. O que podia voltar um pouquinho? O Essa que a gente anterior. marcou, né? Os que estão coloridos, com 3 cores. Isso, certo? Sim.
Aí, o ideal é trabalhar com essa escala, porque a gente vem vindo do maior para o menor, e aí agora a gente já está na escala do centro. Sim, sim. Certo. Mas vamos continuar. Aqui a gente mapeou o curso do rio, né, na cidade de Fortaleza, sendo a linha contínua, os trechos em que o riacho, no caso, corre a céu aberto, e a linha tracejada, os trechos em que o riacho corre no subsolo. Aqui a gente vai falar um pouquinho do contexto histórico do Riacho Pajeú, que é um riacho tão importante para a cidade de Fortaleza, né? E no dia 10 de abril de 1649, o comandante holandês Matthias Beck chegou no porto do Mucuripe, e a margem esquerda do curso d'água, né, que hoje é o Riacho Pajeú, ele construiu o forte de Schonenborg, e que depois foi batizado de Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, e depois foi transformado no que hoje conhecemos pela 10ª Região Militar de Fortaleza. Aqui nesse slide nós podemos ver o primeiro mapa de Fortaleza de 1726, executado por Manuel Francês. Nesse mapa a gente consegue ver a importância dos cursos de água para os povoados, para realmente uma densidade demográfica de certa região, né? E aqui a gente consegue ver que de um lado foi bem mais povoado que outro. Já nesses outros mapas, nós podemos ver a evolução, principalmente de 1813 para 1870, que continuou, sim, a cidade sendo povoada às margens do Riacho Pajeú, mas começou a ser algo bem mais distribuído da forma que nós conhecemos hoje de Fortaleza, né? Sendo os quarteirões, as quadras mais determinadas, mais delimitadas, realmente com a forma de uma cidade. Certo. Aí, esse mapa de 1888 aí à esquerda, ele tem enfoque, né, a cidade de Fortaleza, e ele mostra aí com evidência o Riacho Pajeú. E aí, do lado, de 1919, tem a construção do canal de escoamento, lá da rua São José, que deságua nos jardins do Paço Municipal, que fica lá no centro. E aí, a gente já desce para essa parte de como foi sendo tratado o rio, né, essa questão da canalização e etc. Aí, essa foto já do lado é de 1950, que foi quando realmente começaram a planejar essa canalização do rio na administração do Lúcio Alcântara, né? E foi uma forma de urbanizar, né, o Pajeú e de se adaptar a uma cidade já em crescimento e que precisava de uma certa administração e que precisava de espaço para crescer. Aí tem esse mapa de 1945, que é do Serviço Geográfico do Exército, que mostra onde começa o rio, o caminho dele, né, e o final. E a foto à direita é de 1991, que já mostra alguns cantos que dá para ver o riacho, que ainda assim não estava sendo poluído, etc. Dá para ver bem onde ele passava. Nessa foto aí, a gente já pode ver o projeto que estava sendo feito para canalizar o rio, alguns trechos. Então, tem trecho A, trecho B, trecho C, dos canais que ficariam abertos e fechados, e uma detalhação do projeto, que quanto seria, onde seria, como seria feito, né? E onde ficaria até então o Parque Pajeú. Mais algumas fotos, repetindo, né? Onde ficava, na época de 1991, onde dava para ver o rio, ali tem a catedral. Essa parte, o Riacho Pajeú passando atrás do Mercado Central, né? Ou seja, eu até vi um trecho que falava, né? Ele é muito confundido com a música do Rio Pajeú que desemboca no São Francisco, mas na verdade é o Riacho Pajeú que desemboca no Poço da Draga, né? Que muitas pessoas de Fortaleza não conhecem, muita gente passa por aí e não sabe, né? Que um dia o Riacho Pajeú foi tão importante para a civilização de Fortaleza. Aqui é mostrando mais sobre a vegetação, né, e os corpos d'água que a gente tem em Fortaleza. Então, a gente consegue ver, né, mais ou menos, que é mais do que esperado. Pode passar, Lu. E ampliando melhor no centro, que é a nossa área de estudo, a gente também vê a vegetação presente melhor no centro. Por exemplo, a gente sabe que ali tem o Parque da Criança, o Parque da Liberdade, né? Que muita gente conhece, que tem o lago. Então, a gente consegue ver melhor essa vegetação
e ver o que está presente também na área que a gente vai estudar e que a gente vai apresentar melhor lá na frente. Aí aqui é a hierarquização viária, né? Que eu destaquei o Metrofol, a linha sul e a linha oeste, e é possível ver no centro uma grande quantidade de vias comerciais, também tem vias arteriais e as vias arteriais 3, que são tipos diferentes, de diferentes fluxos. Aqui a gente colocou um mapa com setorização da área que nós escolhemos para analisar, e tem o uso do solo dela, mostrando as áreas institucionais, as áreas de comércio, as áreas verdes, as residenciais. De novo, um mapa com setorização para mostrar dessa vez por onde realmente o rio passa na quadra nas duas quadras que a gente escolheu para analisar melhor. Uhum. Aqui são as vias principais, que são a Rua Pinto Madeira, a Avenida Dom Manuel e a Pero Coelho, no local de estudo, né? Aí já são o perfil dessas vias, que a gente fez baseado no Google Earth. Então, essa aqui é sentido único, a outra já tem sentidos diferentes, e elas dá para ver bastante, assim, que as calçadas, elas seguem meio que um padrão, mas em vários analisando a via mesmo, a calçada, o espaço do pedestre, a gente vê que as calçadas estão mais estreitas em alguns locais, elas estão quebradas, etc. As ruas sofrem esse alagamento, né? Estão cheias de buracos, buracadas, e enfim. E aqui, analisando melhor a vista do perímetro urbano da área que a gente escolheu, né? Que é mais uma vista aérea. Então, a gente vê que tem muitos prédios mais baixos, né? Porém, tem um mais alto, mas que a maioria realmente é mais baixa, e a gente também consegue observar melhor essa vegetação. Aí, aqui a gente vê que, por exemplo, na imagem à esquerda, que tem alguns comércios, né, mas que também não são muitos, e que na imagem à direita a gente vê que também tem muitos terrenos sem uso, né, esses terrenos abandonados, a gente vê que parece que está abandonado há muito tempo, não tem nem pessoas passando, porque torna mais perigoso, né, mas ele vai analisar melhor mais na frente. E aqui a gente vê que também tem essas áreas privadas, né, com esses muros, mas que também parece que não tem muita utilidade, parece que não tem muito movimento, realmente áreas mais sem uso mesmo. E agora a gente vai fazer uma análise, né, cada uma das 5 dimensões de performance do Lynch. Começando comigo, eu escolhi esses 3 pontos que estão destacados na área que a gente escolheu. Uhum. Pode passar. Aí, eu queria escolher realmente esse terreno que está abandonado e que a gente observa, né, que realmente está sem uso, está abandonado. E isso, como eu disse, não oferece segurança nenhuma aos pedestres, aos moradores que moram ali ao redor, não é um local que alguém realmente tem segurança para passar. Então, a gente percebe que não segue realmente o princípio de vitalidade do Lynch, né, que ele fala que é preciso de sustentação, segurança e consonância para o local ele ser vital e ser realmente um bom habitat. E a gente percebe que não é seguido isso aí, né, que o ideal mesmo seria dar uma finalidade a esses terrenos, que é o que a gente pretende fazer com o nosso projeto. Pode passar. Aí analisei também essa parte aí, né, dessa área que é cercada e parece que é privada, porém a gente percebe que parece que não tem uso, né, pelo que a gente viu, e que na verdade essa área, ela deveria tá sendo de uso da população, né, dos moradores ali, já que o rio passa embaixo aí dessa área. Então, ele deveria realmente estar aberto, estar sendo de uso da população, e devia realmente oferecer às pessoas a capacidade de apropriação e de criar laços afetivos, que é um dos princípios de Lynch também, o sentido, né, deveria ser um local conectado com a cultura, que é realmente impedido por esses muros altos e essas cercas elétricas, né? Passar.
E a última imagem é sobre essa parte aí, essa propriedade, que é de uma construtora, que parece que está em construção, provavelmente de uma área residencial, mas que também deveria ser pública, né, porque o riacho também passa aí embaixo, então deveria ter outra finalidade, deveria ser de uso da população, que é o que a gente quer fazer, né, com um projeto que a gente vai falar melhor na frente, que também traria o princípio, né, de Lynch, de sentido e adequação, onde deveria ser um local que as pessoas pudessem se conectar, especialmente com a vegetação e a natureza, e ser um local que se adapta ao cenário atual, né, de tentar revitalizar aí a cidade, revitalizar o próprio Riacho Pajeú. Então, aqui foram outros pontos, outros 3 pontos que eu escolhi para analisar melhor dentro dessa quadra, né? E o primeiro foi analisado, né, de acordo com o princípio da adequação do Kevin Lynch, que a gente pode perceber que nessa área existe realmente uma diversidade muito grande de setores, envolvendo setores institucionais, setores de comércio e setores residenciais, além da Avenida Dom Manuel, né, que é muito importante não só para o bairro do centro, como para a cidade de Fortaleza, por ser uma área de grande fluxo, movimentação entre pedestres, veículos, transportes públicos. E por esse motivo, né, a gente até analisou melhor e vimos que a área poderia receber elementos realmente que pudessem tornar esse local, né, e o bairro do centro mais adequado aos diferentes usos e setores da população. Na segunda imagem, nós analisamos de acordo com o sentido de Kevin Lynch, né, que o local poderia receber algumas mudanças de acordo com a cultura do bairro e o comportamento da população mesmo local que frequenta, da população que frequenta o comércio, da população que mora, né, nessas 2 quadras, né, e realmente das pessoas que trabalham nos serviços institucionais da região. Na terceira imagem, eu analisei de acordo com os acessos de Kevin Lynch, que essa quadra é composta tanto por setor residencial, como já foi falado, né, e por setor comercial também, e deveria, sim, ser feito um acesso mais organizado, de acordo com as leis, de acordo com a fiscalização, algo que pudesse realmente ser mais atrativo e mais agradável aos olhos de quem frequenta. Certo, esses são os pontos que eu escolhi, né, na área estudada. Aí, já no próximo slide, a gente pode ver esse local aí, que é uma esquina, né, que tem sim uma falta de vitalidade, tem a questão dos resíduos, que dá para ver no pé do muro, tapando um pouco dos bueiros, e que o espaço ele não pode ser compreendido e mentalmente diferenciado para as pessoas que estão passando ali, né? Não tem uma identidade com um observador, não possui vínculo com o local e nem com a pessoa que está nele. Certo. Nesse aqui, eu destaquei principalmente a questão da estética e voltando também para a parte da conexão, porque o Lynch ele fala muito sobre essa questão emocional, social, física do local, e a questão estética ela aparece como um conteúdo que agrega a experiência social e sensorial ao mesmo tempo. Então, quando a gente se depara com um local desse, né, com um ambiente desse, não tem requisito nenhum de arquitetura, de vitalidade, de conexão pessoa-ambiente, porque é um local que passa em branco, é um local que é praticamente de uso Unimed aí, né? Então ela é construída em vários locais, ela não tem identidade própria, ela não se vincula ao local que foi inserido. Aí aqui eu destaquei a questão do acesso. Mesmo sendo um acesso linear, né? Eu não considerei ele fluido, porque a gente se encontra aí com muros, a gente não consegue circular com a gente não tem controle sobre o espaço, e aí tem consequências sensoriais e psicológicas no observador. E normalmente, quando a gente se encontra com um local assim, que são cercados por muros, chega a questão da insegurança mesmo. Gera um local sinistro, inseguro, que não faz o bem-estar de ficar andando por aí, né? Só tem muros e carros. Então, eu destaquei essa questão mesmo do acesso, de no lugar de ser murado, de ser assim tão linear, ser uma coisa mais fluida.
analisando todas essas propostas que a gente colocou, né, de acordo com as imagens das quadras, e de acordo com o resumo postado e o livro de Kevin Lynch, A Boa Forma da Paisagem, né, nós conseguimos analisar, de acordo com as 5 dimensões, alguns problemas e potencialidades, né, dessas quadras que a gente escolheu. E eu vou citar aqui rapidinho os problemas e potencialidades de acordo com cada dimensão do Kevin Lynch. Na questão da vitalidade, nós podemos colocar como potencialidade mesmo os recursos naturais, né, abundantes no local, e como problema o abandono dos mesmos, né, a falta de cuidado com esses recursos, com a vegetação, com o próprio Riacho Pajeú, o que acaba causando tanto a desertificação e a insegurança do local, como a falta mesmo de qualidade de vida e bem-estar, como já foi citado, né. Na questão do sentido, né, em relação pessoa-ambiente, nós podemos citar como potencialidade a grande quantidade de pessoas que se movimentam no local, né, tanto nas áreas residenciais quanto nas áreas comerciais, e como problema a falta de ações mesmo de políticas públicas que possam valorizar, né, o meio ambiente local, o Riacho Pajeú novamente, as áreas verdes. Já no sentido da dimensão de adequação, nós podemos citar como recursos realmente muitas pessoas no local buscando frequentar por diferentes motivos e dispostas mesmo a conviver com uma realidade mais saudável. E o problema podemos colocar como a padronização de um comportamento, né? Como já foi falado também anteriormente na apresentação, não há realmente um estudo mais aprofundado do comportamento das pessoas locais, da comunidade, o que acaba causando uma falta de identidade, uma falta de pertencimento e afetividade com o próprio local, né? Com o bairro do centro e, consequentemente, com a cidade de Fortaleza. Na dimensão de acesso, né? Ressaltando o alcance e a mobilidade, nós podemos citar como recursos o grande fluxo por todos os tipos de pessoas, né, tanto por crianças quanto por adolescentes, idosos, deficientes, e por esse motivo deveria ser um local de fácil acesso, de fácil alcance para todas as pessoas da cidade, né? E como um problema para esse acesso, nós podemos citar a falta de acessibilidade, a falta de uma setorização organizada, e isso poderia ser resolvido através não só de uma regulamentação, mas também de uma fiscalização efetiva por parte dos governantes, né, e da própria população. E na parte de controle, de acordo com o que nós analisamos, né, o centro é uma região muito importante, e essas 2 quadras que nós escolhemos também, até por envolver a Avenida Dom Manuel, que é de grande importância para a cidade, é uma região de setores muito diversos, e por isso deveria juntar realmente as pessoas os comerciantes, os moradores, para que eles pudessem mesmo fiscalizar isso de perto, né, de uma forma mais efetiva, juntamente com as autoridades, com os governantes da nossa cidade. E como problema, nós podemos citar algo que o Kevin Lynch até fala no livro dele, né, que tem um problema que o controle pode não ser eficaz ou constitucionalmente legal, né, então teria que ser algo bem seguro de que isso iria funcionar, que essa gestão seria eficaz para o local. Aqui a gente mapeou, né, representou, exemplificando algumas dimensões, alguns problemas que a gente falou. Aqui na Rua Rodrigues Júnior, nós podemos ver a desvalorização da área verde local, né, aqui na Rua Pinto Madeira. Podemos ver na primeira imagem, tanto a falta de acessibilidade, de uma setorização organizada, quanto muros e calçadas não atrativas, né, e consequentemente desertas e inseguras para a população local. Aqui, continuando na Rua Pinto Madeira, nós vemos de novo a questão da falta de acessibilidade. Já na Rua Rodrigues Júnior, podemos ver a falta de padronização de calçadas que sejam de fácil acesso para todas as pessoas, né, idosos, deficientes, pessoas com mobilidade reduzida, e aqui na Rua Joaquim Deodato podemos ver mesmo o descarte incorreto, né, dos resíduos que causam não só a diminuição do bem-estar, né, como da qualidade de vida da população. E aqui a gente vai começar a trazer melhor a nossa proposta, né? E esse mapa, ele mostra realmente a área que a gente pretende realizar a nossa intervenção, e que é a área onde passa o Riacho Pajeú.
E é uma área composta por muitos vazios urbanos, o que facilita também a implantação do projeto, né, do parque que a gente pretende fazer. E também uma revitalização da área ao redor, né, já que com esses vazios, as áreas ao redor acabam sendo bem desvalorizadas. Pode passar. Aqui é uma imagem melhor, né, para a gente ver no mapa mesmo, onde é que seria essa área. Então, a gente observa que realmente tem muito esses vazios, esses estacionamentos, esses terrenos abandonados. E a gente também consegue ver melhor com a área verde, e o resto dos terrenos. Pode passar. Aqui a gente vai falar também um pouquinho das ideias que a gente teve para solucionar esses problemas que a gente observou, começando com a adequação bioclimática. A gente sabe o quanto é importante ter um conforto ambiental, então, quando a gente faz um projeto, isso é muito importante. E numa praça também não seria diferente, né? A gente sabe que precisa ter uma ventilação natural, iluminação, que precisa ser realmente, o conforto tem que estar em primeiro lugar, além de, acima de qualquer coisa. E um ponto muito importante também é que a gente precisa atender às necessidades dos usuários, então a gente precisa atender os moradores que moram ali ao redor, os locais que estão ali ao redor, e saber exatamente as necessidades dele para esse parque, né? Porque esse parque vai ser feito especialmente para eles. E a gente sabe também que a estética, né, a beleza é muito importante, porque isso atrai as pessoas, então a gente também quer passar isso no nosso parque, mas que, acima de tudo, o conforto também, como eu disse, realmente está em primeiro lugar. A gente quer que seja um local em que as pessoas realmente visitem e queiram ficar ali, né? E outro ponto também é a integração do projeto com o entorno, com o terreno. A gente sabe que isso é muito importante, a gente sabe que já existe vegetação lá, então a gente pretende deixar essa vegetação existente, não mexer nela, e sim realmente fazer com que essa vegetação seja revitalizada, né, também, como o próprio riacho. Além disso, tem também a questão da durabilidade da economia, dos recursos existentes e da energia. A gente sabe que, por exemplo, quando alguém faz um parque aqui, às vezes um ano depois o parque já está todo quebrado e etc. E a gente não quer que isso aconteça, a gente realmente quer que seja um parque durável, realmente para a população ali por muito tempo. E também, é óbvio, pensando na economia, né, especialmente energia. Então, seria bem interessante, talvez, a implantação de uma energia mais sustentável, como a energia solar, e entre outros. Certo. O principal, assim, motivo e o que realmente rege o projeto é que a recuperação do Riacho Pajeú é necessária para que a cidade possa modificar suas concepções sobre o desenvolvimento urbano e restaurar o seu papel natural, um elemento necessário para a qualidade de vida da população. Então, integrar novamente o Riacho Pajeú à cidade é totalmente essencial para o projeto, mas essencial para que a gente realmente lembre a importância do Riacho Pajeú, que a gente consiga enxergá-lo, porque até mesmo quando a gente foi elaborando esse projeto, tinha muitos locais que a gente foi vendo que o riacho passava, a gente não tinha nem ideia que algo passava ali atrás, e o que é que acontecia, e qual é a história realmente dele, e que desde o começo, que a gente viu no começo lá dos slides, ele está presente na história de Fortaleza e da cidade como ela está se tornando hoje, né? Aí aqui tem um pouco dos pensamentos de um geógrafo, que é o Jeová Meirelles, lá da UFC, que ele fala que hoje o riacho nada mais é que um canal, um bueiro engessado, né? E o que resta são as consequências de uma inobservância de critérios ambientais. Então, ele critica muito essa questão de terem canalizado o riacho, da poluição existente, de como tudo foi asfaltado e que quando tem o período das chuvas, o pessoal reclama muito da Aractográcia, que fica coberta de água,
e eles não entendem mais, eles, tipo, a gente vê que é o riacho tentando tomar o seu local de direito, assim, tentando voltar ao que ele era antes. Então ele explica essa questão. E como possíveis propostas para intervir, né, e tentar revitalizar toda essa região de grande importância para a nossa cidade, né, a gente tentou colocar possíveis alternativas, né, para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. Essas propostas envolvem a elaboração de um planejamento para a restauração do Riacho Pajeú com um córrego aberto, né. Nessa área também a gente pensou em instalar artes públicas de artistas locais para despertar o interesse e a vida do local, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos próprios artistas, né. Pensamos também em proporcionar espaços para pedestres e ciclistas ao longo desse córrego, além de plantar e restaurar algumas espécies arbóreas, né, ao longo de toda a extensão desse córrego e dessa área revitalizada, sendo todas essas propostas algumas alternativas que melhorariam a qualidade de vida do bairro e da cidade de Fortaleza, né. Aqui a gente mostra mais ou menos a área que a gente usaria, né, para propor essas alternativas de intervenção, de revitalização, aqui ao longo do curso, né, do Riacho Pajeú, na área que a gente escolheu. E aqui pegamos algumas referências do que a gente pode usar, né, no nosso futuro projeto mais concreto de intervenção e revitalização do riacho. E é isso, né? Concluindo o trabalho, esse foi o trabalho sobre a revitalização do riacho, que realmente a gente escolheu, né, para resolver essas problemáticas. Ok, meninas. Luana Souza, Luana Salles, Isadora, parabéns, tá, pela apresentação. Tem alguns pontos que eu anotei aqui para a gente conversar, tá, joia? Mas, assim, no geral, claro que tem sempre muita coisa que a gente pode melhorar, né? Mas, no geral, eu acho que vocês entenderam a proposta, né? O que é um diagnóstico, o que é utilizar uma metodologia e uma teoria para a construção desse diagnóstico, certo? Então, assim, algumas coisas que eu vou falar são no sentido de melhorar o que está aí, tá? Mas a maioria é já pensando no futuro, né? No caminhar aqui da disciplina. Então, agora a gente está na fase diagnóstica. Então, nesse momento que vocês apresentam o trabalho, a gente já vai começar a passar para um processo de planejamento e projeto. É um pouco isso aí que vocês colocaram, tá? Então, só seguindo aqui alguns pontos que eu anotei, mas depois eu passo com vocês com mais calma, mas eu quero pontuar, assim, só no geral, tá? O mapa geral que vocês apresentaram, ok, né? Foi um mapa feito à mão, e o que mostra que muitas vezes a gente fica com preconceito por ser um mapa feito à mão, mas eu acho que vocês apresentaram um mapa feito à mão super bem feito, tá? Uma coisa que eu observei, gente, é que vocês esqueceram de inserir o título, tá? Em alguns slides que estavam ali os mapas. Então, o título também é um dos elementos da cartografia, certo? Aí depois vocês vão atrás de corrigir isso. E aquele, por exemplo, mapa de legislação, coloca lá mapa com as zonas especiais do plano diretor que está vigente, né? 2017, eu acho. Depois a gente confere isso. Aí quando você vem mostrar as ex, vocês vão e voltam para o mapa de Fortaleza, tá? Então, quando vocês estiverem já organizando o trabalho escrito, que é o que vai ser entregue no final de semestre, né, o caderno, vocês não fazem isso, vocês vão mostrar as ex já na área que vocês estão estudando. E, na verdade, ali a gente vai ter as ex, tá? No Poço da Draga vai aparecer ali as ex do Arraial Moura Brasil, e eu acho que, dependendo da posição que vocês estiverem, talvez nem apareça do Jacarecanga, tá? Mas é importante manter esse foco.
e não voltar para um mapa grande nesse ponto, tá? Eu queria fazer um elogio também à pesquisa que vocês fizeram, tá? De procurar entender um pouco mais da história desse rio, né? É interessante, né, a gente observar que algumas coisas, a gente, mesmo que a gente estivesse lá na área, né, mesmo que a gente estivesse lá, a gente não ia ver. Algumas coisas, mesmo que a gente tivesse a chance de estar lá hoje, a gente não ia ver se a gente não tivesse uma boa pesquisa. Então, assim, eu acho que o trabalho, ele mostra para a gente o quanto é importante a pesquisa, né? Não estou dizendo que não é importante ir no local, muito pelo contrário, eu acho que é fundamental, tá? E a gente está aqui tirando leite de pedra, fazendo esse trabalho sem visitar, né? Utilizando o Google Street View, utilizando todas as ferramentas que a gente tem. Mas é incrível como também, se você for na área, sem souber um pouco da história, né? Se você não souber um pouco de como aquilo ali se espalha no mapa, de como foi toda essa evolução urbana da cidade também, que tem muito a ver com Fortaleza, né, com o Riacho Pajeú, né, a história está ali entrelaçada desde o início. Então, mostra para a gente essa importância, né, da pesquisa, tá? No mapa também, anotei mais um, ó, na página 21, tá? Tinha também que inserir o título, tá? Com relação às leituras, certo, das dimensões de performance, achei que ficaram super boas também, mas tem algumas coisinhas que podem melhorar, tá? Inserir, por exemplo, ali quando você fala da vitalidade e tem lixo, você esqueceu um momentinho ali de falar da questão dos resíduos sólidos, tá? Do lixo que tinha lá, por quê? Porque quando a gente fala de vitalidade, ele fala muito o quê? Dos fluxos sistêmicos, né? De você enxergar aquele ambiente, aquela paisagem como um ecossistema. Então, assim, o que é que eu estou vendo ali que está fluindo, que eu estou vendo, nem todo mundo está vendo, mas nós estamos vendo. Então, você tem a vegetação, né, você tem ali o recurso hídrico, você tem o solo. Então, todas as coisas acontecendo que essas coisas necessitam de que o fluxo delas seja observado. E muitas vezes uma quebra, uma deposição de resíduos, a própria poluição, a impermeabilização, ela corta, né? A canalização do riacho, ela corta esses processos, né? Impede os processos. Porque eu insiro ali numa estrutura verde, eu vou inserir uma estrutura cinza, que é isso que a gente vai começar a falar mais agora, na próxima semana, das estruturas, né? Estrutura verde, estrutura cinza, como é que isso pode conviver numa harmonia, tá? Bom, achei que ficou boa a análise de vocês, só que eu acho que algumas coisinhas vocês podiam discutir melhor, por exemplo, em algumas imagens que a gente vê, tem exemplos, por exemplo, de adequação, né? Quando o Lynch fala de adequação, gente, ele está falando de quê? Ele está falando muito da forma, do desenho, né? Daquelas medidas, por exemplo, se eu tenho ali, naquela esquina da Unimed, uma calçada que tem uma largura satisfatória, aquilo ali deve ser observado, ou se ela é insatisfatória, aquilo deve ser observado também, né? Tipos de piso, design, às vezes se você encontrou algum mobiliário, tá certo? Mas eu vejo que na área que vocês analisaram, você tem praticamente quase que não tem mobiliário, né? O mapa síntese, eu tenho uma sugestão aqui, tá? De vocês inserirem o mapa e, a partir do mapa, puxar setas para aquelas fotos. Pode ficar bem interessante isso como um mapa síntese, tá? Ou puxar fotos ou puxar croquis, os croquis de vocês também ficaram bem legais. Então, é uma coisa que pode ficar interessante, tá? Uma coisinha que eu senti falta foi vocês mostraram aquele mapa de setorização antes de mostrar o setor de vocês, tá? Mas eu acho que vocês, fiquei na dúvida se vocês tinham mostrado antes, mas depois eu vou olhar os slides com mais calma, tá?
E por último, tá, uma outra coisinha que eu acho que vocês podem já melhorar também, já pensando na próxima parte, que é essa parte escrita, é interligar, tá, gente, um pouco mais as diretrizes com os problemas que vocês encontraram. Por exemplo, ação bioclimática, né? Ela é uma ação que poderia estar muito interligada à questão da adequação, né? Que é a forma e a função. Então, até mesmo o paisagismo, como vocês ainda vão pensar nisso, né? Nós agora vamos começar a pensar em planejamento, em projeto, ele pode estar associado ao quê? A uma melhoria da forma do desenho daquele ambiente para as funções que a gente quer, que são funções de circulação, são funções de contemplação, vai ter alguma atividade, né, que a gente vai pensar em inserir também no parque, né, ou não, tá? Então, seria isso, interligar essas diretrizes com a questão das dimensões, né? Por exemplo, vocês falam de estética lá no final, então seria legal interligar isso com a questão do sentido, né? Porque é isso que o Lynch fala. O sentido é exatamente aquela conexão mental que as pessoas fazem de um bem-estar, que às vezes ele é estético, às vezes ele é emocional, às vezes ele é relacionado à memória, com a paisagem que a pessoa está experimentando, né? Então, isso tem muito a ver com a estética. Né? Na hora que vocês falam, por exemplo, de integração, a gente teria muito a ver também com acesso, certo? E, por último, esse slide que vocês estão apresentando lá para o final, que tem a situação lá do geógrafo, lá do Jeová, e essa foto, eu acho que ela ficaria mais para o começo do trabalho, tá, gente? Mas, assim, no geral, vocês estão de parabéns, tá? Apresentaram um ótimo trabalho. E vamos lá, gente, foi um pouco longo, né? Eu falei demais também, mas temos outra equipe aí para começar a apresentar. A Cindy, Ana, querem apresentar? Vamos lá, então. Vou pedir também, tá, gente, para vocês colocarem número de matrícula aqui, só para eu fazer uma. Tinha. Pode, então, compartilhar a sua tela. Oi, Ana, tá conseguindo me ouvir? Então, você clica em apresentar agora, aí ele vai te perguntar se você quer compartilhar a sua tela inteira. Aí você compartilha a sua tela inteira. Eu vou dividir.